Quais são as melhores empresas do setor de utilidade pública para investir pensando em dividendos? Esse vai ser o exercício que vamos fazer no vídeo de hoje para encontrar as melhores empresas para você aportar nesse momento. Eu sou Eduardo Teixeira, investidor e criador de Scanner da Bolsa. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nosso canal. Enquanto eu deixo o disclaimer, gostaria de convidá-los a baixar o nosso e-book gratuito Investimento Consciente. É uma coleção de ideias que eu venho coletando ao longo dos anos que com certeza vai ajudar você a refinar sua mentalidade de investidor. Então, e-book gratuito, link na descrição desse vídeo. Além disso, também quero convidá-los a se inscrever, compartilhar e dar um like nesse vídeo. É muito importante para a gente, assim o nosso conteúdo vai chegar para cada vez mais pessoas que, assim como você, também quer investir com qualidade, formar renda passiva e alcançar a tão sonhada independência financeira. Nós também estamos no Instagram e no Telegram, onde temos um canal aberto e gratuito, onde postamos diversos conteúdos e análises que são extraídas da nossa ferramenta Scanner Pro. E falando de Scanner Pro, essa é a ferramenta do Scanner da Bolsa, conta com um menu completo com diversos recursos, tanto para análise fundamentalista quanto técnica. Então, seja você um investidor buy and hold de dividendos ou se você gosta de fazer swing trade, nós temos diversas soluções para você. Você pode testar por 7 dias sem compromisso, link está na descrição desse vídeo. Bom pessoal, antes de continuar, eu só queria apontar esses 4 erros que eu vejo bastante aí pelas comunidades, nos comentários, que são erros que quem investe em dividendo comete, tá? Então eu só queria apontar para esclarecer um pouco mais sobre essas questões. O primeiro deles, fazer trade com a data de corte, né? O que significa isso? Por exemplo, a empresa anunciou dividendos, então no dia 10 ela vai ser o último dia que ela vai negociar X, né? Ou seja, você precisa ser dono dessa ação do dia 10 para o dia 11 para você ter direito ao dividendo. Esse dividendo vai ser pago lá na frente, não importa qual a data, né? Então, o que acontece? A pessoa lá no dia 5 recebeu então essa informação que a empresa vai ter essa data de corte no dia 10 e ela compra a ação esperando receber o dividendo, né? Ou seja, ela vai comprar a ação ali alguns dias antes do dia 10 para assim que passar o dia, né? No caso no dia 11, ela vender para ela ganhar o dividendo. Só que não é bem assim que acontece, tá, pessoal? Porque acredito que vocês já sabem, né? O dividendo ele sai do preço da ação, né? Ele sai da empresa, na verdade, antes de sair do preço da ação, porque ela tira do balanço patrimonial dela, né? É um dinheiro que sai do caixa, portanto ele sai daquela reserva de lucro da empresa. E isso o mercado precifica imediatamente no dia seguinte, né? Então a ação ela vem subindo, quando chega a data de corte, no dia seguinte ela imediatamente cai referente àquele valor do dividendo, né? E assim vai continuando então depois a movimentação, né? Ah, então investir em dividendo é uma furada, porque o preço sempre sai da ação. Não, é mentira, tá? Porque antes de ele sair da ação, ele entrou, tá? A empresa teve todo um crescimento, né? Isso aqui estamos falando de empresas que são saudáveis, né? Então ela teve todo um crescimento ao longo do tempo e eventualmente quando paga dividendos, ela faz então essas retiradas, né, de valor patrimonial e isso aqui implica imediatamente no preço da ação. Só que isso aqui é uma coisa completamente saudável, né? Porque a empresa vai continuar a gerar lucro nos próximos trimestres, esses lucros vão sendo agregados no patrimônio da empresa e ela vai, então, desovando, né? E nos entregando esse rendimento tão abençoado, né? Que nós queremos. Então, o que eu quero salientar é que receber dividendos meramente com essa intenção, né? De comprar próximo da data para aproveitar esse valor que vai receber em conta não é a melhor estratégia, tá, pessoal? Dividendos é longo prazo, e eu tô falando pelo menos 3, 4 anos, tá? Então é realmente buy and hold para você realmente ter renda passiva e a valorização do ativo. Outro item, focar apenas no rendimento atual, né? Então eu vejo aqui muitas análises sempre olham o dividend yield dos últimos 12 meses, né? Sempre olhando esse rendimento, mas a gente precisa olhar um rendimento com histórico um pouco maior. Aqui no Scanner da Bolsa nós monitoramos 3 anos e 5 anos também. Então a gente consegue uma análise muito mais abrangente que eu vou mostrar logo mais nesse vídeo. Outra grande falácia é preencher o calendário. O que significa isso? Ah, eu tenho 15 ações que pagam dividendos, eu recebo ela em vários meses do ano, mas por exemplo, em setembro eu não tenho nenhuma empresa que me paga dividendo. Então
vou lá na bolsa procurar qual é a empresa que costuma pagar em dividendo no mês de setembro, assim eu vou ter a renda em todos os meses do ano. Pessoal, isso aqui jamais deve ser um critério para definir se você vai investir numa empresa ou não, tá? Não importa se a empresa paga dividendos todos os meses, ou se ela paga 2 vezes por ano, ou ainda se ela paga somente uma vez, vem a bolada toda de uma vez. O que importa realmente é o valor que ela paga nessa janela de 1 ano, e a gente não pode ficar agoniado nessa ansiedade de querer estar recebendo renda todo mês, tá? Então a renda passiva, né, a liberdade financeira, ela provavelmente, quando vocês alcançarem, não vai vir bem distribuída ao longo do ano. Vocês vão provavelmente receber dividendos mais gordos 2 vezes ao ano, que são geralmente nos meses de maio e ali no final do ano, novembro e dezembro, que são geralmente épocas onde as empresas mais pagam dividendos, e durante o resto do ano tende a ser um pouco mais baixo, tá? Então não tentem nivelar isso, porque provavelmente vocês não vão escolher as melhores empresas para estar investindo e não vão estar maximizando esse recebimento de renda passiva. E o último item, não reinvestir. Esse aqui também é bem óbvio, né? Então às vezes a pessoa já tem um patrimônio e ela, quando recebe os proventos, ela saca da conta para suas despesas mensais, né? Isso aqui tem um impacto muito grande na construção do patrimônio, né? Nos juros compostos. Então tentem ao máximo não retirar dinheiro da sua conta, sempre reaplique, não necessariamente na mesma empresa, tá, pessoal? Então quando vocês recebem dividendos da empresa X, ela pode não estar sendo a melhor opção naquele momento para reinvestir. Você pode pegar esse dinheiro e comprar a ação de outra empresa. E aqui no Scanner da Bolsa nós temos justamente ferramentas que vão ajudar você a identificar quais são as melhores empresas para aportar naquele momento. Bom, então sem mais delongas, vamos ao que interessa. Aqui no Scanner Pro nós temos o menu dividendos, onde temos esse ranking dos dividendos e margem de segurança. Essa tabela é atualizada diariamente, então conforme o preço das ações oscilam, há uma dança aqui, né? Empresas sobem no ranking, empresas descem no ranking, pois quando o preço de uma ação cai, significa que o yield dela proporcional vai aumentar, né? Então, e quando ela sobe, ele naturalmente cai aqui no ranking. Então fica muito fácil a visualização, e nós trabalhamos nossas análises sobre a ótica de 1 ano, 3 anos e 5 anos, como eu já falei antes. Então 1 ano são essas colunas laranjas, onde nós temos o yield dos últimos 12 meses, o preço teto pelo décimo Bazin e a margem de segurança. Então, por exemplo, aqui no caso, a Bradespark está em primeiro nesse momento, teve um yield nos últimos 12 meses de 14,70%. Então, o preço teto para ter um yield de 6% é R$ 46. A ação está apenas a R$ 18, né? Então, temos uma margem de segurança de 145%. E aqui nós temos a análise pela ótica dos 3 anos, né? Então, o yield médio por ano, tá? Então, isso aqui 26 não é acumulado de 3 anos, é por ano, tá? Então, realmente é bem alto mesmo. E aí o preço teto vai para R$ 83, então tem uma margem de segurança ainda maior, 338. E aqui nas colunas azuis nós temos por 5 anos analisando. Então aqui também é o yield médio ao ano com base nos últimos 5 anos. Então temos aqui a lista, né, bem completa, são mais de 200 empresas que nós monitoramos, e ela está ordenada pela melhor consistência, analisando essas 3 óticas, né? Então, como eu falei, nesse momento, no dia 9 de julho de 2024, esse é o ranking nessa ordem, mas como eu falei para vocês, amanhã, daqui a 2 dias, já vai estar bem diferente, né? Empresas vão descer, outras vão subir no ranking, então é sempre muito importante estar atento, estar bem ligado aqui nessa tabela, para você saber exatamente quais são as melhores empresas da sua carteira naquele momento, para você aportar ou reaplicar, né? Reinvestir os proventos que você vem recebendo. Vamos agora no menu raio-x dos ativos, onde temos uma tabela com todas as empresas que nós monitoramos, e além dos dados de dividendos, nós temos também dados de indicadores fundamentalistas, indicadores técnicos, como vocês estão vendo aqui, assim como valor intrínseco pela fórmula de Graham, margem de segurança e também o ranking da Magic Fórmula do Joe Greenblatt. E é com essa tabela que nós vamos fazer o nosso estudo, então, das melhores empresas do setor de utilidade pública. Nós temos essa opção de fazer um download da tabela em Excel.
Essa tabela também atualizada diariamente, todos os seus valores. Vou só fazer algumas formatações para visualizar melhor. Aumentar um pouco o zoom. Colocar filtro de dados nas colunas. Formatar autoajuste da largura de coluna. Então temos aqui agora a nossa tabela bem bonitinha. Vamos lá então, vamos aos filtros. Então, como eu falei, vamos falar hoje de utilidade pública. Então eu vou aqui no setor, simplesmente seleciono somente utilidade pública, que são as empresas de energia elétrica e de saneamento, né? Então são consideradas um dos setores mais seguros para investir, porque é aquela coisa, né? Na crise, ninguém vai deixar de consumir energia elétrica, nem água e também geração de esgoto, né? Vai ser sempre constante. Então, setor super defensivo, presente na carteira de todos os investidores de longo prazo, né? Que focam em dividendos. E antes de olhar os dividendos, vamos dar uma olhada então nos descontos, né? Eu quero ver as empresas que não estão negociando com valor patrimonial muito alto. Então, o filtro que eu venho é aqui no PVP, o preço sobre o valor patrimonial, que ele compara o valor de mercado da empresa, ou seja, né, o valor de todas as ações existentes multiplicado pelo preço da cotação na bolsa e compara isso com o patrimônio líquido da empresa. Então, quando o valor é igual, significa que a empresa negocia no valor patrimonial dela, né, com preço justo. Por exemplo, aqui nós temos 1.01, né, ela está negociando praticamente em cima do valor, né. Quando ele é 1, significa que está negociando exatamente no valor. Quando o valor é maior do que 1, significa que ela está negociando acima, né, então ela está cara. E quando o valor é menos que 1, como aqui, por exemplo, 0,96, então ela tem um desconto sobre essa ótica patrimonial. Os investidores de valor raiz, eles gostam de comprar empresas somente quando elas têm desconto sobre esse valor patrimonial. Acho um pouco extremista demais, então vamos fazer um filtro aqui que vai ser menor ou igual a 1.2, tá? Vamos dar um pouco mais de folga aqui, então empresas que estão negociando com até 20% sobre o valor patrimonial. Então, vejam aqui embaixo, nós temos 23 empresas aqui nessa tabela, que nós monitoramos no scanner da bolsa, desse setor de utilidade pública. Ao aplicar esse filtro, já reduz para 12, né? E o outro filtro que eu gosto bastante é a rentabilidade em relação ao próprio patrimônio, né? Então é o ROI, é o Return on Equity. Esse valor ele é em percentual e, por convenção, uma empresa que tem alta rentabilidade trabalha com esse valor acima de 15%. Vejam aqui que existem até empresas que estão com valor negativo, né? O que significa? Que elas estão dando prejuízo. Então vamos fazer um filtro é maior ou igual a 15. E assim a nossa lista se reduziu novamente. Temos apenas 6 nomes. Que nomes são esses, hein? Vamos dar uma olhada agora. Voltando aqui na primeira coluna. Então temos a Celesc, Cemig, Copasa, Neoenergia, Sanepar e a ISA-CETIP. Veja que temos duas empresas de saneamento, a Sanepar e a Copasa, e temos duas empresas de Minas Gerais, né, que é a Cemig e a Copasa, bem colocadas dentro do nosso filtro. Vamos agora analisar então os dividendos. Vou travar a visualização dessa primeira coluna. Você vem aqui, seleciona a coluna e vai em exibir, congelar painéis, congelar primeira coluna. Agora, quando a gente movimenta o gráfico para a direita, vejam que a coluna ficou travada, né? Vamos ver aqui as colunas de dividendos. Então, como tinha naquela primeira tabela que eu mostrei para vocês, dividend yield de 12 meses, o de 3 anos, a média, né? Valor por ano, e o de 5 anos. E aqui o preço teto do Bazin, para garantir um dividendo de pelo menos 6%. E, por último, a margem de segurança, também sobre as 3 óticas, né? Logo de cara, o que eu consigo ver é a uniformidade e tamanho do dividend yield da Cemig, né? Vejo que ela vem pagando dividendos bem consistentes na faixa de 11% ao ano sobre essa ótica de 12 meses até 3 anos. E quando analisamos para 5 anos, cai ligeiramente para 9%. Então, sobre as 3 óticas, está muito acima do preço teto do Décio Bazin. Então, dá uma margem de segurança muito alta, né? Veja aqui. Mais de 80% sobre uma ótica aqui mais de curto prazo e 55% no longo prazo. Outra que vem muito bem é a própria Copasa também, pagando
também acima do Décio Bazin, né, em todas as 3 óticas, então margem de segurança também bem positiva, e o preço teto também, né, então consequentemente bem elevado. Depois dela, outra empresa que passa raspando é a ISA-CETIP, ticker TRPL4. Vejam que somente sob a ótica de 3 anos ela não alcança o Décio Bazin, chega aqui a 5%, mas nas duas, a de 12 meses e de 5 anos, passa, né? Então, dentro do critério aqui, talvez dá para a gente considerar e ter essa tolerância. Então, ela também, né, com preço teto acima do preço atual, o que nos dá margem de segurança. Então, exceto na ótica de 3 anos, onde ela está negativa, né, justamente porque não alcançou o 6%, mas nas outras duas está positiva. Enfim, pessoal, isso aqui é uma tabela que vocês podem manipular, fazer todo tipo de análise, filtros, como eu falei para vocês, atualizada diariamente. Então, os nossos assinantes, todos os dias, depois que o mercado fecha, tem essa atualização e tem em primeira mão essas análises que são muito importantes, como eu falei para vocês. Não olhar somente o dividendo dos últimos 12 meses, que é geralmente o que a maioria das pessoas analisa. É importante ter essa referência também sobre um período de médio e de longo prazo, porque o que a gente quer é receber dividendos com consistência, né? E empresas do setor de mineração, por exemplo, elas já são um pouco mais complexas para investir, porque elas são bem cíclicas, né? Ou seja, elas têm alguns anos onde existe um nível de construção no mundo inteiro muito alto, então elas têm uma rentabilidade muito alta e pagam dividendos altíssimos, porém a valorização da ação segue junto, e quem compra naquele topo, depois quando entra no ciclo de baixa vai receber um dividendo bem medíocre, né? Então tem que tomar muito cuidado com isso. E já empresas desse setor de utilidade pública, como eu falei, o consumo ele tende a ser muito nivelado, né? E ele até aumenta, na verdade, porque a população do Brasil está subindo, logo são mais pessoas que consomem, né, energia elétrica e água. Então se tem uma previsibilidade muito maior. Mas é claro, não basta investir só com esse critério que é muito simplista, é preciso olhar os números das empresas, identificar quais delas estão oferecendo as melhores oportunidades. E aqui nos Canadá Bolsa estamos justamente desempenhando esse papel de ajudar você a encontrar as melhores empresas para você realizar os seus aportes. Então é isso, pessoal. Espero que tenham gostado do vídeo. Comentem se vocês investem em alguma dessas empresas ou se preferem outras do setor. E mais uma vez, convido a conhecer a ferramenta Scanner Pro. Você pode testar por 7 dias sem compromisso. O link está na descrição desse vídeo. E não se esqueçam de se inscrever, dar um like e compartilhar esse vídeo no YouTube. É muito importante para a gente. E também dar uma passadinha no nosso Instagram e no Telegram. Muito obrigado, um abraço e até mais.